Olá, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo de ASMR e eu irei fazer uma leitura bíblica no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Gente, esse tema tem sido tão importante na minha vida nos últimos dias. Na minha igreja nós temos a escola bíblica dominical e nós estudamos durante os domingos do trimestre várias lições desse livrinho aqui com o tema Separados para Deus. Cada trimestre tem um tema diferente e nesse é sobre a santidade. E todas as lições que nós estudamos são relacionadas a esse tema. Então, o Senhor tem me ensinado muito, muito, através dessa lição e através da sua palavra. Essas lições são maravilhosas e todas elas têm passagens da Bíblia e explicações das passagens. Como vocês podem ver, a minha lição é bem escada. E eu quero falar dessa em específico, que foi uma lição que eu ministrei na minha classe. E é uma lição muito, muito linda, como todas as outras que nós temos estudado também. E essa passagem da Bíblia que eu li agora, em 1 Tessalonicenses, é o texto principal da nossa lição, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Gente, viver em santificação não é fácil. Nós temos que renunciar às nossas vontades, mas a partir do momento que nós somos filhos do Senhor, que nós nos entregamos a Ele, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós somos libertos por Ele, libertos das algemas do pecado, libertos de tudo aquilo que nós fazíamos na nossa vida de imundície que desagradava a Ele. Ele nos mostra através do seu Santo Espírito. E eu tenho aprendido muito com Ele. Eu fui liberta, eu fui resgatada. O Senhor tem me ajudado, tem me ensinado. E santidade é uma coisa que não vemos ser falado muito nas mídias, nas igrejas. É algo que tem sido relativizado, sabe? Porque se vocês verem, a nossa geração está totalmente perdida. Ainda que tenha alguns remanescentes que são diferentes, cristãos ou não, mas nós vimos o que tem acontecido na nossa geração. E quando Deus nos chama para ser certificados, não é somente quando nós aceitamos a Jesus. É um progresso contínuo. É durante a nossa vida inteira.
Paulo nos exorta em suas cartas, não somente em Tessalonicenses, mas em Coríntios e nas outras cartas também nós vimos isso. Nós vimos Jesus também nos ensinando isso. Em seu ministério, quando ele andava fazendo milagres e fazendo os seus sermões. E eu já me perdi aqui. Então, eu creio que nem todos querem viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Mas viver em santidade é melhor do que você se sujar com as coisas desse mundo. É melhor que você aceitar os manjares que o rei desse mundo oferece. Lembra aquela história de Daniel? Que foram oferecidos manjares, comidas que pareciam ser deliciosas, que pareciam ser muito gostosas. Mas Daniel e os outros meninos, eles tinham a identidade de Deus em seus corações. Eles sabiam que aquilo ali era uma comida consagrada a outros deuses. E que eles serviam somente a um Deus, que era o Deus de Israel. E eles rejeitaram aqueles manjares e viveram só de legumes, comidas que não eram consagradas. E nós devemos fazer o mesmo. Devemos rejeitar aquilo que não é do Senhor. Devemos rejeitar tudo aquilo que não vem dele. E isso se aplica a toda a área da nossa vida. Eu vou ler aqui rapidinho o resumo da lição para vocês. O cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus. Se você aceitou Jesus, se você tem uma vida com Deus, você foi comprado. Você sabe disso. A nossa leitura semanal fala sobre essas coisas também. Se vocês quiserem ler isso depois, essas passagens podem ficar à vontade. É só pausar o vídeo e pegar. Mas eu quero falar sobre esses pontos. E eu vou ler um pouquinho e depois fazer um comentário bem rápido em cima. Uma santidade que traz esperança. O texto que estamos estudando faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e as suas consequências. Esta seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Após a indicação das bênçãos da salvação, no louvor prestado a Deus, pela sua bondade e misericórdia, em conceder a sua graça, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva que liberta o cristão da vida antiga de escravidão do pecado. A justificação e regeneração que são acompanhadas da santificação inicial devem levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva. Essa é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva. Esses pontos que ele comenta sobre santificação inicial é o que eu falei anteriormente. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E nós recebemos a nossa santificação inicial, porque nossos pecados são perdoados. Eles vão para o mar do esquecimento. No momento que nós aceitamos Jesus, que nós nos arrependemos do nosso pecado e nós o reconhecemos como Senhor. E atenta-me para essa palavra, Senhor. Senhor significa dono. Você não pertence mais a você. Você pertence a Deus. Então tudo na sua vida é dele. Se você aceitou Jesus, se você serve a Deus, se você o ama de verdade, tudo que você faz na sua vida, tudo que você ouve, tudo que você fala, é para Ele.
Não importa se são coisas que você poderia considerar que, não tem nada a ver, é minha roupa, é a música que eu escuto. Não, não. Deus é primeiro lugar na sua vida. Deus deve ser primeiro lugar na sua vida. Porque Ele mesmo disse que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus. E depois as outras coisas seriam acrescentadas. Depois Ele nos realizaria os nossos sonhos, se for da vontade dEle. Porque tudo tem que estar de acordo com a vontade dEle. E se você o ama de verdade, se você está verdadeiramente arrependido, você vai querer agradar o Senhor. Não importa o que os outros pensem, você vai querer fazer a vontade dEle. Você vai querer agradar o coração dEle. E ser do jeito que Ele quer que Ele seja. E você só descobre isso lendo a palavra. E aqui fala sobre a santificação contínua e progressiva, que é durante toda a nossa vida. Nós somos sujeitos a errar, somos sujeitos a cometer falhas, mas nós não devemos continuar. Jesus fala que nós devemos nos arrepender, pedir perdão e não voltar a praticar, para que não nos suceda algo pior. Eu não sei se você já ouviu falar que quando um filho de Deus volta para o Senhor, ele é liberto dos seus pecados. Ou quando uma pessoa aceita Jesus, ela é liberta, ela é perdoada, mas saem demônios de dentro da pessoa. Porque quando a pessoa não serve a Deus, não o reconhece como seu Senhor, essa pessoa é escravizada pelo pecado. E com certeza essa pessoa tem vários demônios em várias áreas da sua vida. Porque os demônios atuam nas áreas das nossas vidas. E somente com a palavra que nós temos entendimento disso. E também, dando prosseguimento a essa linha de raciocínio, que eu queria falar é que quando a gente ou alguma outra pessoa se desvia e volta a fazer a antiga prática, ela volta com 7 vezes mais demônios na sua vida. E se torna muito mais difícil dessa pessoa enxergar o erro e querer se arrepender. Porque ela fica muito mais presa do que ela estava antes. É por isso que a santificação é contínua e progressiva. É por isso que Jesus falou pra gente não pecar, pra gente se arrepender se pecar e não voltar a praticar, para que não suceda algo pior. Era isso que ele queria dizer. E aqui na frente nós vemos que Deus é santo e que Ele é o justo juiz, que Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele vai julgar não somente aquelas pessoas que não o aceitaram. Ele não vai julgar somente as pessoas que o rejeitaram, que o escarnecem, que zombam dele, que fizeram um pouco caso do sacrifício dele na cruz. Essas pessoas, elas vão ser culpadas do sangue de Jesus. Mas ele também vai julgar a nós. Vai começar conosco, gente. Então, vamos ver aqui. O intelecto ilimitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que lhe é possível conhecer e compreender. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelada ao longo da história por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a obra de Jesus. Gente, Jesus foi o maior exemplo de santidade aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque ele veio como um homem. Ele é Deus e veio como um homem. Ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele foi tentado, gente. Se vocês forem ler em Mateus, Jesus foi tentado. E
ele não cedeu à tentação. Jesus conheceu as nossas limitações, mas ele é santo e ele não cedeu a nenhuma tentação, a nenhuma coisa, nenhuma vontade da carne que lhe aparecia. Jesus foi o único homem perfeito que existiu nessa terra. E nós devemos seguir o exemplo dele. Nós nunca seremos perfeitos, não enquanto nós estivermos nesse corpo. Esse corpo que nos faz ter vontades pelas coisas do mundo. Mas nós seremos perfeitos na santificação final, quando nós receberemos um novo corpo e nós seremos transformados. Aleluia! Gente, aqui fala também que Deus é o único justo juiz e imparcial. E é como eu comentei para vocês, Deus conhece todas as coisas, inclusive as motivações de cada pessoa. Por isso ele pode tomar decisões justas e imparciais. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo e sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos com vistas ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Isso aqui é uma coisa que nós temos que ter em mente o tempo todo. Nós podemos ter como exemplo pessoas que fazem o bem, mas por aparência. Aparentemente, aos olhos de outros, essa pessoa está fazendo bem, é uma pessoa caridosa. Mas, no fundo do seu coração, ela tem outras intenções. E o Senhor sabe disso. O Senhor vê o profundo e o escondido dos nossos corações. Os outros podem não verem. Contra os outros, a gente pode estar tranquilo em relação aos julgamentos, porque eles estão achando que a gente está fazendo o que é bem, o que é certo. Mas Deus vê o nosso coração. E Ele sabe se tem uma má intenção ali. Por isso que Davi fala: Senhor, tu sondas e conheces o meu coração. Por isso, se há algum mal em mim, retira de mim, Senhor, mas não retira a tua presença. Porque se nós estamos praticando coisas que desagradam ao Senhor, o seu Santo Espírito se afasta de nós. Porque ele não fica em lugar impuro. Ele não fica em lugar sujo. E o pecado traz sujeira para o nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional e em todas as nossas áreas da nossa vida. Esse assunto é muito extenso, gente, e é um assunto que eu tenho estudado muito ultimamente. Santidade não é para qualquer um, é só para quem quer e para quem ama a Deus de verdade. E nós temos que ter em mente que a santidade liberta, porque muita gente acha que nós crentes somos quadrados, que nós crentes não vivemos, que nós não somos felizes. Eu mesmo já escutei isso, gente. Uma pessoa falou pra mim: eu acho que vocês nem vivem. E essa pessoa vive de acordo com o prazer da sua carne. Faz o que bem quer. Literalmente, tudo que vocês pensarem, essa pessoa faz. Tudo de que é ruim, essa pessoa faz. Prejudica a própria saúde. E isso só faz cegá-la mais. Então, nós que somos cristãos e que vivemos, procuramos viver em santidade, nós somos libertos e nós somos felizes por isso. Porque nossa felicidade, nosso anseio é agradar ao Senhor e não agradar as pessoas do mundo. Sabe, gente? Essa é a nossa felicidade, é o nosso anseio, é agradar ao Senhor, é ser aprovado por Ele. Essa é a minha vontade e a sua. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época escrita pelos livros bíblicos. Naquela época as pessoas eram compradas e viviam como escravos, trabalhando para os seus donos, né, no resto da vida.
Mas no Novo Testamento esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue vertido na cruz. Gente, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele passou por tanta humilhação, ele passou por tanta coisa e morreu na cruz por você, para te perdoar dos seus pecados. E por amor e grande misericórdia que Jesus morreu por nós. E ainda assim existem pessoas que zombam dele, que rejeitam ele. Existem pessoas que fazem pouco caso do sangue derramado na cruz. Mas nós que somos filhos de Deus, nós damos valor a isso. E nós reconhecemos que nós pertencemos a Ele. E que tudo que nós fazemos deve ser conforme a vontade dele e não a nossa. Porque nós sabemos que se nós formos fazer a nossa vontade, nós estaremos pecando. Nós estaremos fazendo aquilo que não é da vontade dele. É por isso também que isso puxa o assunto de intimidade com Deus. Porque às vezes nós queremos fazer alguma coisa na nossa vida, temos sonhos, mas só Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. E se for da vontade dele, será realizado. Não vou banalizar, não vou generalizar que todos os nossos sonhos são errados, que todas as nossas vontades, mesmo que corretas, são erradas. Porque nós temos que ver se é da vontade do Senhor, se Ele aprova. Porque se Deus aprova, se Deus quer isso para nossa vida, vai acontecer. Basta continuarmos agradando o coração dEle, o servindo em sua casa, fazendo a vontade dEle. Nós somos resgatados por Deus e nós somos livres, livres para viver com Ele e para Ele. Bom, eu acho que eu já fiquei muito tempo aqui falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu primeiro ASMR e eu pretendo trazer mais, falando sobre Jesus, falando sobre aquilo que eu tenho aprendido com Ele. E comenta aqui embaixo se você gostou, o que você achou, se você quer que, se vocês acham que eu devo fazer inaudível. Enfim, fique com Deus, pessoal. Até a próxima.